Um argumento é uma coleção de afirmações. Precisamos pensar sobre tal definição. Primeiro, nem toda coleção de afirmações é um argumento. Apesar de que todo argumento é uma coleção de afirmações. Outra coisa, estamos à procura de argumentos nos quais as afirmações são proposições. Ou seja, declarações que podem ser interpretadas como verdadeiras ou falsas. Mas o que ocorre é o seguinte: nem sempre isso acontece. Por quê? Podemos ter afirmações vagas, ambíguas e assim por diante. Ou seja, nem todo argumento é do tipo que gostaríamos. E além disso, para termos um argumento, o conjunto de afirmações é dividido em duas partes. Preste atenção. Temos, de um lado, as premissas e, de outro lado, a conclusão. E, além disso, temos de querer ligar as premissas à conclusão. Temos, digamos, de querer que as premissas conduzam, estabeleçam, sustentam a conclusão, que tenham uma relação de causa e de efeito entre as premissas e a conclusão. Então, o que queremos é que as premissas impliquem a conclusão. Mas afinal, por que é assim? Olha, é assim porque usamos argumentos para deduzir conhecimento. É exatamente por isso que eles são importantes. A partir das premissas, procuramos deduzir o conhecimento representado pela conclusão. E para começar, o verdadeiro jogo da argumentação lógica, digamos, é importante entender isso. Como deduzimos conhecimento utilizando argumentos? Como deduzimos conhecimento a partir de certas premissas na direção de uma conclusão? E nesse caso, a melhor maneira de entender o fato é usar um esquema. Veja, sabemos que o esquema de um argumento é esse aqui. De um lado temos premissas e de outro lado temos a conclusão. E o que procuramos é que essa implicação estabeleça uma relação de causa e efeito entre premissas e a conclusão. Quando isso ocorre, é possível deduzir conhecimento. Veja esse outro esquema. Nesse esquema, repetimos aqui o argumento. Premissas implica conclusão. Nesse caso, se sabemos que as premissas são verdadeiras e que as premissas implicam a conclusão, deduzimos a conclusão. Ou seja, dado de antemão o conhecimento representado pelas premissas e dado de antemão que tais premissas implicam a conclusão ou que tais premissas sustentam a conclusão, concluímos a conclusão. Esse esquema é o que chamamos, na lógica formal, de uma regra de dedução, modus ponens. Na lógica formal, tal esquema é representado assim. Tendo P e que P implica Q, eu deduzo Q. Essa é a regra de dedução modus ponens. É claro que no contexto da argumentação lógica não temos essa formalidade.
Isso aqui é simplesmente algo que nos remete ao modus ponens, a regra de dedução de conhecimento utilizada na lógica formal. Ou seja, temos deduções análogas. Portanto, para concluir a conclusão, para estabelecer o conhecimento dado pela conclusão, utilizando algo análogo ao modus ponens, partimos de dois fatos. De uma implicação, premissas implica conclusão, e de outro fato, as premissas. Não basta ter apenas um desses fatos para concluir a conclusão. É necessário a presença dos dois fatos. Quais? Primeiro, que as premissas sejam verdadeiras e que tais premissas sustentam a conclusão. Preste atenção nisso. Isso é importante. Como deduzir conhecimento utilizando os argumentos. O que fazemos é algo análogo àquilo que na lógica formal chamamos de modus ponens, uma regra de derivação formal, que deriva o conhecimento, evidentemente. E, por essa regra, pelo análogo dessa regra, não basta ter apenas a implicação expressa no argumento para deduzir a veracidade da conclusão. É preciso mais. É preciso também a veracidade das premissas. Como assim? Vamos observar novamente um outro esquema. Aqui temos um esquema de dedução de conhecimento utilizando um argumento. Temos aqui o argumento. Premissas implica conclusão. Dada essa implicação e dado o fato de que as premissas são verdadeiras, então, se temos premissas e que premissas implica conclusão, o que derivamos é a conclusão. Suponha dois exemplos. No primeiro, a implicação é essa aqui. Se está chovendo, então a rua está molhada. Olha, a pergunta é a seguinte: está chovendo? Se é fato que está chovendo e dada essa implicação, que diz o seguinte, que se está chovendo, então a rua está molhada, desses dois fatos, concluímos que a rua está molhada. É claro que isso em situações normais, alguém pode pensar o seguinte, que tem uma cobertura na rua. Não estamos pensando nessas situações de exceção, digamos. Portanto, para concluir que a rua está molhada, precisamos ter não só essa implicação, mas ter também que é fato que está chovendo. Por que isso? Olha, a implicação sempre a temos como uma verdade. Se está chovendo, então a rua está molhada. Mas isso não significa que a rua está molhada o tempo inteiro. A rua só estará molhada quando estiver chovendo. Por quê? Se estiver chovendo, juntando tal fato com essa implicação, eu concluo que a rua está molhada. Algo análogo acontece em outras situações. Imagina o seguinte, essa implicação. Dado que o indivíduo tem úlcera, isso implica que ele tem dor no estômago. Isso está escrito no manual de medicina. Mas só dessa implicação não deduzo que tenho, por exemplo, dor no estômago. Para deduzir que tenho dor no estômago, é necessário certificar que também tenho úlcera. Por quê? Dado que é verdadeiro úlcera, que o indivíduo tem úlcera, e dado que está escrito lá no manual de medicina que se alguém tem úlcera, então tem dor no estômago, concluo que o indivíduo terá dor no estômago. Então, a questão é a seguinte: para deduzir conhecimento, sempre perguntaremos pela veracidade das premissas. Se as premissas são verdadeiras, aí sim, dada a implicação estabelecida no argumento, derivamos a conclusão. Portanto, para entender a argumentação lógica,
temos que aprender o significado da implicação que aparece no argumento. O que significa, nesse contexto, no contexto da argumentação lógica, dizer que as premissas implicam a conclusão? O que significa dizer que as premissas sustentam a conclusão? Isso é importante. E muito do que falaremos neste curso está, de alguma forma, associado a esse estudo. O significado da implicação que aparece no argumento. Observe um outro exemplo. Temos aqui um argumento. Paciente tendo parada cardíaca implica que o paciente está morrendo. Olha, esse fato é fato conhecido dado à pesquisa médica, mas simplesmente da implicação não podemos derivar, concluir que alguém está morrendo. Para concluir tal fato, o paciente realmente tem que estar tendo parada cardíaca. E esse fato foi fato confirmado pela enfermeira que estava ao lado do paciente. E, dado que o paciente está tendo parada cardíaca e dada essa implicação, a enfermeira concluiu que o paciente estava morrendo. E o médico? O médico se convenceu. Pergunta importante: por que esta implicação é boa? Por que tal fato sustenta essa conclusão? Afinal, boa em que sentido? Essa é uma questão relevante no nosso estudo de argumentação lógica. Estaremos sempre prestando atenção nessa implicação. Por quê? Se esta não for uma implicação boa, dada a premissa, se a implicação não é boa, não posso concluir a conclusão. Não posso derivar a conclusão se a implicação não for boa, mesmo tendo que a premissa seja verdadeira. Conclusão dessa história toda. Na argumentação lógica, entender a implicação que aparece nos argumentos é muito importante. A partir desse entendimento é que sim poderemos argumentar de forma efetiva. Entender o que significa causa e efeito. O que significa dizer que certas premissas sustentam certa conclusão. Qual o contexto em que tais coisas ocorrem? Será que sempre que a premissa é verdadeira, a conclusão é verdadeira? Será que tem exceção? É isso que vamos preponderantemente estudar nesse curso. Essa implicação é muito importante.